Olá, tudo bem com vocês? E vamos ao nosso quarto dia com Mulheres Incríveis da Bíblia. E hoje nós vamos falar da mulher do fluxo de sangue. Vamos ler lá em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem fizera isso, então a mulher, aterrorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio prostrando-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: vai, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre desse mal. Nós vamos ter essa passagem tanto em Mateus quanto em Lucas. E nós sabemos a história, que era a mulher que já sofria, já tinha 12 anos que ela estava nesse processo, né, nessa dor, com essa enfermidade. E um dia, então, ela, lembrando que quando falavam que ó, Jesus está vindo, surgiu o desejo nela de quê? De ir até ao mestre. E ela dizia assim: se ao menos eu tocar na hora das suas vestes, eu serei curado. Mas nesse dia, eu não quero me concentrar apenas na questão da cura dela, que isso é muito importante. Mas eu quero trazer para você, né, nesse dia, o que levou essa mulher à cura. O desejo dela, primeiro foi o desejo, ela desejou ser curada. Ela descobre que Jesus ia passar por ali, que Jesus iria passar por ali. Então ela já sabia, falou: já sei como que eu vou fazer para eu ser curada. Se eu ao menos tocar na orla das vestes de Jesus. E sabemos que quando Jesus passava, havia uma grande multidão. Lembrando que todas as pessoas que eram enfermas naquela época, eles eram discriminados pela sociedade. Não é como nós vemos hoje. Ai, desculpa, gente, estou com sol. Mas não é como nós vemos hoje. Hoje, quando nós descobrimos que uma mulher tem, né, um câncer, principalmente um câncer de mama, ou qualquer outra pessoa que está com uma enfermidade, a gente procura dar conforto, a gente procura estar ali com a pessoa. Mas lembrando que essa época, os enfermos, eles eram discriminados. Prova tal que os mendigos, para eles pedir esmola, eles tinham que usar um manto que significava autoridade, autorização para eles pedirem. Quem não tivesse com aquele manto não podia mendigar, não podia pedir nada. E as pessoas, nós vemos a questão dos leprosos, eles eram colocados para fora da cidade, e enfim. E essa mulher, com certeza, ela era discriminada. A Bíblia não vai falar sobre a sua família, não vai falar dos seus amigos, mas nós, por essa regra, nós entendemos que ela estava um pouco afastada, um pouco meia que abandonada. E aí essa mulher um dia fica sabendo que Jesus ia passar por ali. Então o que ela propôs em seu coração? Olha, se eu ao menos tocar
na orla das vestes dele, eu serei curado. Mas para isso, existiam alguns obstáculos que ela precisava enfrentar. Primeiro deles era sair da sua casa. Ela precisava sair de casa. Talvez ela cansada de tanto sair e à procura de médico, e faz isso e faz aquilo. Chegou uma hora que, vamos dizer que ela não queria mais sair. Então, a primeira coisa é sair de casa. Ela tinha que sair da casa dela para ir de encontro, para ir ali de encontro ou atrás, né, pelo jeito, de Jesus. Ela precisava primeiro sair de casa. Segundo, ela precisava enfrentar a multidão. E você imagina, quando fala assim, a orla das vestes de Jesus, era lá embaixo. Não era no meio ou na cintura, era lá embaixo. Isso nos traz a nossa imaginação que ela teve que rastejar. Você já imaginou? Quem aqui já foi em um show, em algum evento onde tem muita gente? Sabe que para você ser pisoteado é muito fácil. Agora, então você imagina uma multidão onde Jesus estava passando. Onde Jesus passava e a multidão cercava, a multidão oprimia. Então ela teria que enfrentar essa multidão. Na minha mente, eu imagino que quando ela decide sair de casa, que ela vai até a multidão, algumas pessoas que provavelmente já conhecia, deve ter dado um espaço para ela. Ai, tá passando, ai, tá passando. E com isso ela chega então, e agachada, ela toca na hora das vestes de Jesus. Aí eu paro aqui e chamo a sua atenção. A atitude dessa mulher resultou em sua cura. Mas primeiro ela precisou sair de casa. Segundo, ela precisou enfrentar a multidão. E quantas vezes nós estamos presas, mas não apenas presas fisicamente. Quantas vezes nós estamos presas aqui dentro? Quantas vezes nas circunstâncias da nossa vida, nós estamos em uma situação que nós somos igual a essa mulher. A situação foi passando e nós nos encontramos fracas e falamos e pensamos, se eu apenas tocar na hora das vestes de Jesus, eu serei curado. Mas tem um porém. Eu não tenho forças para sair da minha casa. Eu não tenho força para enfrentar a multidão. Porque eu tô bem. Quem aqui não gosta de ficar em casa? Eu conheço algumas pessoas que falam que não gostam de ficar em casa. Mas nós que conhecemos a Jesus, que temos aquela paz, aquela tranquilidade. Você já teve alguém que entrou na sua casa e disse assim, nossa, que casa maravilhosa, que paz, que tranquilidade. Quando quando a pessoa entra na sua casa e ela sente essa paz, aí você fala, não, hoje eu não quero sair de casa. Quer ver um momento em que, principalmente nós que trabalhamos fora, queremos ficar em casa, quando chega o feriado, tudo o que você quer é ficar em casa. Você não quer ir para lugar nenhum. Porque ali na sua casa você tem tudo. Ali você tem a sua cama, ali você tem seu sofá, você tem sua cozinha, você pode se levantar e fazer uma coisinha que você quer. Tudo bem que às vezes você precisa ir ao mercado para comprar algumas coisas, mas não tem nada melhor do que você levantar e saber que você não precisa entrar naquela correria para mais um dia de trabalho. Porque aquele dia você vai tirar para você e você vai poder descansar. Então você tem ali, aí você tem a sua TV que você pode colocar no louvor para você ficar ali, né, fazendo alguma coisa e ouvindo um louvor. De repente, mais tarde, simplesmente sentar e assistir alguma coisa, reunida com a família, conversando, trabalhando, ali no seu ambiente. Lembrando que serviço de casa nunca acaba. Só que aí chega uma hora que você vai fazer o quê? Você quer ficar
tranquila. Então você está sentindo aquela paz, você não quer sair, principalmente num dia chuvoso. Você não quer sair de casa. Tudo que você quer é ficar ali. Mas naquele momento essa mulher precisou sair. E existem momentos na nossa vida que nós não queremos sair da nossa casa. Nós não queremos sair do nosso aconchego. Nós entramos em uma situação em que o momento em que nós estamos vivendo tá ótimo, tá maravilhoso. Eu não preciso sair daqui, mas a sua alma tá sangrando, o seu coração tá sangrando. Por dentro você está ferida, por dentro você está precisando de uma cura. E para você receber essa cura, você precisa sair do seu estado cômodo. Você precisa sair dessa situação. Você precisa sair de dentro de si. Você precisa sair das amarras em que você foi presa. Você precisa sair desse estado de conforto, dessa sua mente onde já colocaram ali e falaram, ó, tá tudo bem, tá ótimo, você pode continuar vivendo desse jeito, que você vai alcançar tudo que você quer. Não vai. Você ficou preso em uma situação em que tudo que você quer é ficar em casa, tudo que você quer, não, assim já tá bom, eu não preciso fazer mais nada, tá ótimo, tá perfeito. E eu venho dizer para você, não, não está perfeito. Hoje eu estou falando não da cura física, mas eu estou falando da cura espiritual. Eu estou falando da cura interior. Eu estou falando da cura da sua mente. Porque quando aqui a mente não está boa, o seu corpo todo padece. E eu venho dizer para você, nós vamos sair curadas, nós vamos sair fortes, nós vamos vencer essa batalha. E nós vamos parar por aqui e depois a gente segue para a parte 2, que é quando ela enfrenta a multidão. Amém? E fica tranquila, fica esperta, não perca a segunda parte, que eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. Amém? Deus abençoe.